Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que eu não consegui abraçar, não consegui beijar, sejam mais do que abençoados. Grandes coisas estão por vir. Por isso, creia, por isso tenha o seu coração aberto, alegre-se com o que o Senhor está para fazer. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu hoje cedo. É sempre assim, né? Está tudo certo, preparado, Ele muda tudo. Como é dele a igreja, como vocês são deles, como a nossa oração, traga quem o Senhor quiser, Senhor, são seus convidados. Vamos lá, vamos começar a nossa palavra hoje com o livro de Josué. Estava eu, tinha acabado de levantar, começando a orar, começando a colocar este momento para Deus, e Deus falou, abra o livro de Josué. Sim, Senhor, não era nada disso, vamos lá, está tudo certo. Josué capítulo 1, eu vou ler com vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, este homem, ele aprendeu primeiro a servir. A Bíblia é interessante porque ela traz conceitos, e através desses conceitos, depois eles vão se tornando mandamentos, ele vai nos ensinando, e aqui tem um ensinamento muito lindo. Um líder é aquele que serve. Este homem, Josué, aprendeu primeiro a servir. Não importa como você tem servido. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor colocará. É isso que Deus vê, como nós estamos agindo naquilo que Ele tem trazido às nossas mãos. Então, diz assim, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Promessa cumprida. Ele havia feito essa promessa e agora ele estava cumprindo aquilo que era a palavra. Poderia parecer que ela deveria acontecer com Moisés, mas não foi. Agora é Josué que está levando. E ele diz o seguinte, olha... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Repita comigo, ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, sempre foi Deus. Os instrumentos são mudados, as pessoas são mudadas, mas sempre foi Deus. E a resposta é... porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Deus é conosco. E Ele continua dizendo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. A nossa parte, nós temos uma parte, é ser forte e corajosos. Mas é porque Ele está conosco, é porque Ele não nos deixa e não nos desampara. Porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Alguns estão dizendo, oh, mas isso daí é só para líderes, isso daí é só para Moisés, isso daí era só para Josué. Não, querido. Quando Jesus abre a sua boquinha antes de subir e Ele fala, ide, fazei discípulos. Ele está te colocando numa posição de autoridade, onde você é responsável por cada pessoa que você fala no amor de Deus, que você fala das promessas de Deus. Você é um líder nato, Ele só vai desenvolver para que você seja usado por Ele. A capacitação vem dEle, o processo é dEle, mas é isso que Ele está dizendo. Há uma parte, esta parte é nossa. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
Aqui começa uma série de ensinamentos. E ele diz assim, olha, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para quê? Você quer ser bem-sucedido? Não sucedido segundo o mundo, mas pelo que está escrito e determinado na palavra, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Ele está te dizendo, tenha o cuidado de fazer segundo todos os mandamentos de Deus. Não te desvie para que seja bem-sucedido. E ele continua, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Sabe, eu acho esse Deus tão incrível, tão maravilhoso, porque Ele faz a gente relembrar promessas dEle. Ele faz a gente relembrar que sempre foi Deus na nossa vida. Ele faz a gente relembrar que as suas promessas não deixaram de ser cumpridas. Ele faz você e eu pensarmos que um novo ano se começa, mas esse ano começa para que os planos de Deus sejam cumpridos na tua e na minha vida. É isso que a palavra de Deus diz. Esse ano está começando, e para alguns de nós são oportunidades, novos projetos, sonhos que estão sendo, às vezes, deixados de lado, às vezes esperados, mas ainda não aconteceram. E Deus está dizendo, sonhos, continuem a sonhar. Sempre foi Deus na nossa vida. É interessante que tem planos e projetos, às vezes, eu não sei vocês, nós temos alguns que nós pedimos e oramos a Deus há muitos anos, né? E aí a gente fala, este ano vai dar certo. Não sei se você tem isso, mas este ano vai dar certo, né? Tem pessoas também que não planejam nada. Eles simplesmente ficam esperando alguma coisa acontecer, alguma oportunidade surgir, e eles vão na onda. Está tudo bem, o que vier está vindo. Mas o que Deus tem para nós é um cumprimento da palavra dEle para os últimos dias. Nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos um povo onde Ele vai realizar em você e através de você aquilo que precisa ser realizado. Não tenha medo de planejar, não tenha medo. Mas hoje eu quero falar não apenas sobre os teus sonhos, os teus planos, eu quero falar sobre os planos de Deus. Eu estava lendo um livro, né? Outro dia uma querida, está até aqui dentro, me pediu para eu falar qual era o livro que eu tinha citado aqui, que ela queria ver, só Jesus sabe. Que às vezes eu fico com 2, 3 livros na cabeceira e aí vai lendo, não sei, mas vou tentar. Vou pedir para ele, já que eu tenho a mente de Cristo, ele pode me fazer lembrar, né, querida? Mais ou menos isso. Mas eu estava lendo um livro e uma palavra começou a me saltar nos olhos, e aquilo foi queimando, eu já sabia, era só pegar o lápis, sentar que ali viria. Alguma coisa que ele queria. E a palavra que era, não era nem um versículo total, era algo onde ele estava escrito assim, eu vos escolhi. Foi Jesus que disse essa palavra. Mas eu e você precisamos relembrar que Jesus, Ele deixou o posto dele de Deus. Pensa nisso. Uma coisa é você sair do seu negocinho e tal. Não, mas Ele é o Criador de todas as coisas, céus e terras, poderoso. Ele é aquele que é onisciente. Ele deixou tudo isso para trás, essa onipresença que Ele tinha, para Ele se fazer carne, habitar num corpo como o teu e o meu. Isso é uma coisa que, às vezes, é muito difícil de entender, porque o verbo, a Bíblia o chama de verbo encarnado, mas aí você vai falar, mas verbo, me explica mais. Eu gosto de, quando eu estou escrevendo, explicar, esmiuçar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, o verbo, num português, é aquilo que representa a ação.
Então, quando você lê sobre o Verbo encarnado, você está vendo a ação de Deus sobre este mundo caído. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O plano de Deus, ao enviar Jesus sobre a terra, a uma terra corrompida, uma terra que estava cheia de maldade, iniquidade. Gente, imagine como seria para esse Deus Santo estar andando aqui neste meio todo. Era algo que não é tão fácil como nós podemos pensar. Às vezes a gente lê, mas a gente não imagina. E tinha um agravante. Quem reinava aqui ainda era Satanás. Você sabe quando Satanás deixa de reinar na tua vida e na minha vida? Quando você assume tudo aquilo que Deus deu para você, que você crê no que está escrito, neste momento, Ele deixa de reinar. Sabe por quê? Eu sei, eu e você já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, mas tem tanta gente que ainda está prisioneira. Como assim, Raquel? Prisioneira de uma autoimagem negativa, prisioneira de frases que você ouviu a vida inteira, prisioneira, de repente, você não vai dar certo, você é igual e fala uma porcaria de alguém que já viveu, que ali do seu lado, parente, ou sei lá o quê. Tem pessoas que ainda são prisioneiras, mas nós temos que lembrar que Jesus veio justamente para acabar com tudo isso. O pecado tinha trazido a separação entre Deus e o homem. Jesus então vem religar, que é a palavra religião, é religar o Deus Santo a este homem caído. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus se encarna num corpo como o teu e como o meu. Eu fico imaginando como deve ser difícil, como deve ter sido difícil passar pelas mesmas lutas que você e eu passamos, tristezas, ansiedade. Eu sei que você vai falar assim, Jesus não tem ansiedade. Ele mesmo falou, meu coração se angustia até aquele momento. Ele sabia o que ele ia passar. Claro, ele confiava em Deus, com certeza, mas ele estava aqui não como Deus. Ele estava aqui tendo que vencer as paixões da carne, os desejos, as vontades, e até mesmo falar, me manda ali legiões de anjos para me tirar daqui. Mas foi porque ele fez isso, que eu e você também podemos fazer. Nós também podemos falar isso. Ele teve sentimentos, ele teve perdas. O pai dele já tinha morrido. A Bíblia fala, você vai falar, Raquel, onde está escrito isso? O pai dele tinha morrido, José havia morrido, ele nunca, já preguei sobre isso, ele nunca poderia ter falado, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, se não fosse ele, o primogênito naquela família, aquele que pela falta do pai, pela morte do pai, aquele que estaria cuidando de todas as coisas. Então, eu vejo assim que ele passou e o pai o enviou porque tinha algo tremendo para fazer e algo que nenhum ser humano, em nenhuma época, de nenhum momento da história da humanidade poderia fazer. E o que eu gosto de pensar é que ele quis. Ele quis fazer tudo isso, nada foi imposto. Vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia em João 10, a partir do capítulo 14. Olha o que fala a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando você estiver lendo uma passagem que ele está dizendo, gente, fala assim, ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Não é que ele sabe a Raquel, ele sabe você, ele te conhece. É isso que a palavra de Deus diz. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele estava falando de nós. Nós que éramos gentios, já estávamos sendo citados. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai.
Mas, queridos, todos nós que nascemos da nossa carne, todos nós que temos o relacionamento de um homem com uma mulher, não importa se foi através de alguma germinação artificial, não importa se foi um relacionamento sexual, mas todos nós que nascemos da carne, nós já nascemos com aquele pecado dentro de nós. Nós já temos, mesmo você vai falar, eu sou tão bom, não existe ninguém bom. Ninguém é bom, porque se fosse, Jesus teria dito quando falaram para ele, bom mestre, ele falou, por que me chamas de bom? Ele não poderia ter falado isso, ele era bom. Ou não? Você tem dúvida? Então ninguém é bom aos olhos de Deus, mas Ele está dizendo que nós que nascemos, nós já chegamos nesse mundo corrompido, com uma corrupção dentro de nós, e aí nós precisamos nascer de novo. Mas tem uma passagem na Bíblia que iria falar assim, e aí algumas pessoas que creem no Espiritismo, às vezes por não conhecer a Bíblia, não entendem o que está escrito aqui. Olha o que a palavra de Deus diz, e agora eu estou em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. A palavra de Deus não se contradiz. Então, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, isso é uma ordem. Todos só vamos morrer uma vez, uma única vez. Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, não são de todos, de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quando você nasce nesse mundo, um único nascimento, você vem a este mundo, a hora que você fechar os seus olhos, Deus queira que pelo arrebatamento, Deus queira pela morte, não importa, todos nós um dia vamos morrer. A hora que nós fecharmos os olhos, neste momento já está decidido aonde você vai passar a sua eternidade. E quem decidiu não foi Deus, somos nós, através da nossa escolha. E é isso que ele está dizendo, o homem está ordenado uma só vez, mas ele acabou de dizer que nós precisamos nascer de novo. E aí, nós temos que pensar o que vem junto com este pacote do novo nascimento. Aquela pessoa que reconhece Jesus, que crê em Jesus e se arrepende das coisas erradas que já fez, nós temos a oportunidade de nascer de novo, ser libertos do domínio de Satanás, ser transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Nós deixamos de ser escravos do pecado. Você não é mais dirigido pelo pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Uma conversa que eu estava tendo hoje com o Caio pela manhã, nós temos ouvido muitas coisas. E uma delas, há um ano foi dado para nós uma profecia, não para nós ouvimos pela internet, pela mídia social, que no dia que morresse o rei Pelé, a partir daquele dia, começaria um novo tempo para o Brasil, que não seria mais conhecido pelo país do futebol, das mulheres e de outras coisas mais, mas seria conhecido pelo avivamento que Deus traria neste momento. Aquilo era tão impactante que nós estamos falando de coisa que aconteceu há um ano atrás. E isso era o sinal para o Brasil, não era para os outros locais. Então, eu e o Caio hoje conversando sobre isso de manhã, de repente nós começamos a falar sobre um pastor que várias vezes vinha aqui no Brasil, e ele estava testemunhando, sempre contou, não sei se vocês já leram, o livro tem aí, esse eu sei que tem aí porque fui eu que dei, tá? Que fala sobre orar hora após hora, do pastor David Robertson, como ele foi usado por Deus, onde ele se trancava, já que ele trabalhava 8 horas, se trancava 8 horas e ficava orando sem parar, hora após hora, em línguas. E nós dois estamos assim, e o Caio virou e falou assim, nossa, que coisa, né? A gente precisa ter paciência. Eu falei, não, a gente precisa querer. Há uma diferença muito grande em você falar, eu quero,
Eu quero estar dentro desse barco. Eu quero fazer a mesma coisa. Eu quero ser usada por Deus. Você entende que quando o tema dessa minha pregação chama Eis-me aqui, eu quero. Esquece a circunstância, esquece o que você está passando, esquece o que teus ouvidos estão vendo. Veja que você não é mais escravo do pecado, você tem domínio outra vez sobre a tua vida, você pode fazer com que as coisas antigas fiquem para trás e você começar a ter algo novo. Nós temos tudo isso nesse pacote. É o que a palavra de Deus diz. E foi exatamente isso que Jesus estava conversando com Nicodemos. Vocês lembram da história? Nós estamos em João 3, de versículo 3 a 6. Diz a palavra do Senhor. Jesus conversando com Nicodemos à noite, homem importante, né? Não podia ninguém estar vendo, então ele vai procurar o mestre à noite, o mestre. E aí ele fala assim, em verdade, lhe digo, Jesus falando para ele, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para você ver o reino, você tem que nascer. Aí Nicodemos pergunta para ele, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno, nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Agora ele não está falando mais sobre ver. Uma coisa é você, olha, aquilo ali é legal, estou vendo. Agora, você quer entrar, tem que ser pela água e pelo Espírito. Você já foi batizado? Muito bem, então você já entrou pela água. E que ele fala sobre o espírito do homem estava morto. É porque agora você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você então tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, e você pode nascer de novo. É o que a palavra de Deus diz. Mas eu tenho visto muitas pessoas que já foram batizadas na água, e de coração eu iria dizer para elas, querido, batiza de novo. Você não está entendendo. Você nunca entendeu. Não era simplesmente vou descer na água e sair. É um compromisso de Deus com a tua vida. É um agir de Deus de uma maneira diferente. É um trabalhar dele na tua história. É isso que a palavra de Deus diz. E nós precisamos entender essa verdade. E aí, Nicodemos, né, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele estava pensando até mesmo numa segunda reencarnação. Jesus respondeu, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a pergunta que eu quero deixar para você ficar mastigando, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? Isso tudo que eu estou falando é o que vem neste pacote daquele que crê em Jesus. É assim que a palavra de Deus diz. Então nós nascemos de novo através da fé em Jesus, e aí o plano de redenção começa. Mas isso é só o começo, isso é só a entrada. A palavra de Deus fala que nós temos que nascer do Espírito, porque esse Espírito que estava morto e que agora está vivo, nós temos que entender. Eu comecei a falar esse versículo, para mim ele é assim, ele é uma chave, ele tem verdades profundas lá dentro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor, nos mostrando que nós agora somos novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No consultório, muitas vezes, eu atendi pessoas que estavam tremendamente envergonhadas, foram machucadas, feridas mesmo. Mas uma coisa é que elas levavam constantemente um aprisionamento ainda, porque elas estavam tristes de terem ferido Deus, de terem praticado as coisas que praticaram. E elas não entendiam que isso aqui é uma chave de libertação. As coisas antigas já passaram. Gente, não importa.
Num caso específico que podia ter sido de um aborto, ou no caso específico de uma vida onde a pessoa aprontou tanto, ou no caso, não importa. Se está escrito, eu e você temos que crer. A Bíblia diz assim: as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É uma tradução, e aqui na minha fala assim: eis que se fizeram novas. Um novo homem com novas possibilidades. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre essa oportunidade de você, através da tua livre escolha, entrar para a vida eterna, mas até chegar aquele dia, você ser usado por Deus como um homem de Deus, uma mulher de Deus, como alguém que não tem do que se envergonhar, como alguém que está ali dizendo para Deus: eu sou soldado do Senhor, eu estou aqui para o Senhor fazer, eu não sou mais escravo do pecado, eu posso dizer não para o pecado, eu posso agora eu estou livre, a minha escolha é livre para poder falar: não vou fazer. Não quero fazer. É isso que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim, neste início desse ano. Eu não quero. Sabe, quando você está lendo o que ele falou, você vai ver o reino, depois não pode entrar. Por que ele está falando isso? João capítulo 10, versículo 9, ele está dizendo assim, olha: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Sabe o que ele está dizendo? Você vai ser livre. Você vai ser livre, você pode andar por onde for, você pode caminhar por onde for, nada pode te contaminar, você é que deve influenciar, mas não o mundo vai te contaminar, o mundo vai te influenciar. Ele está dizendo: eu sou a porta, é um início. Se imagine do lado de cá. E se veja no dia que você falou: Jesus, entra na minha vida. A porta abriu e você entrou. Você entrou, você está ali livre, livre, livre. E Ele está dizendo que é Ele que vai te sustentar em todas as coisas, gente. É Ele que vai nos dar um novo homem, um novo nascimento. É Ele que fará maravilhas na tua vida. Não é você. Não se preocupe, não será você. Sempre vai ser Ele. Não fique olhando para homens, não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para o teu bolso, para o teu dinheiro, para a tua inteligência, para a tua capacidade. Sempre vai ser Deus. E tudo que você precisa ficou registrado nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. A vida de Jesus está ali relatada. Os atos, os sinais, as maravilhas, aqueles atos de amor, de compaixão. Está tudo ali relatado nos 4 evangelhos. Leia, comece o ano lendo, veja o que Ele fez e fala: eu posso. Eu também posso. Deus também pode me usar. Pensa dessa maneira, porque Jesus, que é o Messias prometido, o Filho de Deus, Ele disse que Ele pisaria na cabeça da serpente, mas Ele também disse, oh meu Deus, no dia que Ele falou naquela cruz: está consumado, Ele está dizendo: a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. E eu estou trazendo para vocês um novo projeto para esse ano. Um novo mover de Deus na tua vida. Não vai ser simplesmente: ela está ali tentando animar. Não, nada disso, gente. Nada disso. Eu tenho como vocês planos frustrados. Eu tenho como vocês expectativas não cumpridas. Mas uma coisa eu sei: Ele não mente. Ele é teu porto seguro, você entende isso? Ele não muda, querido, Ele não muda. Ele falou: está consumado, está consumado. Mas agora, Ele conta com você. Agora Ele está contando com você. Ele subiu, mas Ele está contando com você. Ele quer ver você fazendo as mesmas obras, e diz a Bíblia: maiores ainda farão. Ele está contando. Sabe, eu acho Deus, desculpa gente, mas eu estou tão... Nós chegamos de viagem, nós dois estávamos tão cansados que a gente não conseguia fazer nada certo. Ficamos 24 horas entre aeroportos e voos, foi um horror, né? Atraso, neve para todo lado, avião que isso e aquilo, chegando no Brasil ainda estava tendo greve, foi um horror. E nós dois não estávamos falando nada com nada. Mas
é uma coisa louca, né? Porque eu sei que Deus escolhe as coisas loucas. Então, eu levantei um desses dias e falei, bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. E aí eu virei, porque eu estava no banheiro, terminando de escovar o dente, né? Virei, peguei a toalha, dei um beijo nela e falei... Eu sempre mando beijo para ele. Então, vocês me dão licença, eu beijei a toalha, porque foi o objeto mais perto. Aí eu parei e falei assim, gente, como Deus pode usar uma coisa louca assim? Como Deus pode te usar, gente? Eu não sei a tua, como Deus pode... Ele é tão querido, Ele é tão lindo, que a Bíblia diz que sempre foi plano dEle, pegar o homem caído, aquele que foi enganado, pegar este homem para fazer as mesmas obras. Eu recebi logo no início da minha conversão, não tinha meses de convertida, uma profecia. E Deus dizia que iria nos usar muito, muito, que até ressuscitar mortos. Eu falei, Senhor, eu não sei se é morto real, ou se é morto que está na igreja achando que está vivo, mas hoje é um bom dia para o Senhor fazer isso. Não porque vocês não estejam vivos com Jesus, mas talvez porque a gente não esteja fazendo tudo o que Ele tem para nós. Você entende que, de repente, nós estamos ali no nosso mundinho, tentando resolver o nosso dia a dia, podendo até fazer coisa boa, ajudando um ou outro, mas Ele tem mais. Ele tem muito mais, é início desse ano, Ele tem muito mais, as mesmas obras e outras maiores, foi o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu e você iríamos subjugar demônios, que nós iríamos amarrar os demônios. Essa semana fazendo cultinho com os meus netos lá em casa, né, porque chegamos, não vimos neto, então a gente, porque estava tão descansado, eles foram ficar lá conosco 2 dias, coisa deliciosa, você nem pensa mais, mas é claro, você quer estar com netos. E aí, nós estamos lá com os netos e tudo, e eu estou falando uma passagem bíblica, vira o Mateus e fala, vovó, por que a gente não vê mais demônio sendo amarrado e sendo expulso? Eu dei toda a explicação para ele. E aí eu falei, quando você tinha 3 aninhos de idade, eu precisava te ensinar sobre isso. E aí entrava pernilongo, não, é aqueles marimbondos cavalos dentro de casa. E eu falava assim, Mateus, fala assim, ó. Com o dedinho em riste. Saia agora. Ele falava. Saia agora. Eu falava agora, mas nos 2, 3 anos de vida do ser, era assim que ele fazia. Nós não pensamos mais nas coisas que deixaram de acontecer dentro da igreja. Eu não sei, às vezes as pessoas olham para nós, é porque elas acham que é da idade. Nós vimos tanta coisa linda acontecendo dentro da igreja. Nós vimos tanto poder de Deus dentro de uma igreja. Eu me lembro de um culto que nós estávamos, uma mulher que não podia ter filho de jeito nenhum. Chega um pastorzinho, a nossa igreja era igreja de chão de terra, não tinha piso. Chega um pastorzinho e fala assim, tem uma mulher aqui dentro que não pode ter filho, na verdade ela já perdeu vários filhos. Levanta a mão que Deus quer te curar. Essa moça não levantou, porque ela nunca soube que ela tinha perdido vários filhos. Para ela não podia ter filho. Ela não levantou a mão. E ele ficou... Tem aqui no nosso meio uma pessoa, Deus está mandando você levantar a mão, porque Ele está te curando, você já perdeu várias crianças, mas você vai ficar grávida agora. Aí depois dele falar a 3ª vez, ela toda sem graça, ela levantou a mão, mas não sabendo que era ela. Mês seguinte, ela já estava grávida. Cadê esse poder, queridos? E você está esperando que os seus pastores, daqui de cima, comecem a fazer? É você que foi o escolhido por Deus para fazer toda a diferença. É você que Deus está colocando
tocando no lugar que você está, onde você frequenta. É ali que Ele está te colocando para fazer a diferença, para você ser sal e luz, para você curar enfermos. Eu fico pensando, será que Jesus, quando estava curando aqueles 10, Ele falou, não, olha, você fuma, você faz isso, não, eu preciso saber como é a tua vida. Ele não quis saber, Ele simplesmente curou os 10 leprosos. Nós estamos tão cheios de coisas na cabeça, sabe? Seja sal e luz, peça para Deus te dar amor, compaixão pelas vidas, que a hora que você tiver e que você vir uma pessoa necessitada, você não vai nem se preocupar, você vai chegar, pôr a mãozinha ali, independente do que vão pensar ou não de você, e você vai dizer, ser curada em nome de Jesus. Porque é o nome dele, gente, é o nome dele, não é o nosso nome. Você lembra que quando aqueles 70 voltaram, Jesus tinha falado para eles irem fazer a obra, para eles pregarem o evangelho, eles voltaram tão alegres, e a alegria deles é porque eles diziam, até os demônios se submetem por causa do teu nome. Olha o que Jesus fala, Lucas 10, 18, 19, Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Querido, Jesus é o mesmo. Quem não é somos nós. Nós não nos apropriamos ainda, porque a gente fala, como é que Ele pode me usar? Mas eu sou assim, a caca do cavalo. Ele não pode sim, Ele me usa. Se Ele usou uma mula, Ele pode usar qualquer um de nós. Você entende esse processo da vida, do que Deus tem para nós? Sabe, o que é lindo é que Ele mesmo escolhe, Ele mesmo capacita, Ele mesmo nos sustenta, Ele mesmo nos envia, e o mais lindo de tudo é que Ele vai conosco. Porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito, essa promessa está no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Oh, você é ministro, você é cooperador, você é aquele que foi chamado como dispenseiro de Deus, amigo de Deus, filho de Deus, para fazer essa obra maravilhosa. A tua parte e a minha, nós temos que buscar uma excelência. Qual é a excelência? Novo ano? Então começa, faça um projeto. Mas sabe qual é o projeto? Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ter mais tempo de oração, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero pedir para Ele, para que a minha boca não saia mais palavras rudes, grosseiras, que eu possa fazer a diferença para qualquer pessoa ao meu lado. São qualidades que eu e você podemos. No início eram 12 pessoas, agora não mais. É o Espírito Santo que está aí dentro, que vai te dirigir. Você continua sendo vaso de barro. Mas nós somos instrumentos, nós somos testemunhas na mão desse Deus. E aí, eu quero deixar um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ser íntegro e ter integridade. Está faltando para o povo de Deus isso. Na minha época, quando alguém falava, estou contratando um cristão, um crente, não precisava nem de currículo. Hoje, você fala, é crente? Estou fora. Muitas pessoas. Sabe, não existe crente mais ou menos, assim como não existe um crente mais ou menos íntegro, um crente mais ou menos salvo. Ou você é, ou você não é. É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter caráter, nós precisamos de uma vida íntegra, nós precisamos que as pessoas olhem e confiem naquilo que você está dizendo. E essa é a minha proposta para esse novo ano. Essa é a minha vontade, a minha oração, que eu e você procuremos assim, a cada momento. Minha fala é mansa. A sua palavra seja agradável, temperada com sal, para que as pessoas saibam o que a sua esposa pensa de você,
o que você pensa da sua esposa. Como é a tua vida? Você só fala a verdade mesmo? Você está caminhando com Deus só falando a verdade? As pessoas podem olhar para você e falar assim, nossa, eu estou vendo que você está tentando ser imitador de Cristo. Você consegue pensar dessa maneira? Abismo? Pode ser que não. Nós acabamos de cantar um ponte no deserto. Não é assim? Quem está do teu lado, Deus está contando com você, no teu trabalho, na tua escola, no teu momento, para que você fale desse amor. Ajusta o que precisa ser ajustado. Que atitude, seus gestos, sua fala, tudo que precisa ser modificado. O que nós precisamos para ser mais parecido com Jesus? Quais são aqueles desejos nossos que a gente faz, daí ninguém precisava saber nem ver. Que mágoas, rancor no coração, crítica, insensibilidade, egoísmo, orgulho, soberba. O que precisa ser deixado para trás, esquecendo as coisas que para trás ficam. É um bom momento. Seria até legal que eu e você, todo final de dia, a gente parasse. Senhor, o que eu fiz hoje que te desagradou? Mas já que não dá, aqui é um bom momento. Nós estamos na hora da ceia. Obreiro de que não tem do que se envergonhar. Ninguém sabe o que passa no seu coração, ninguém sabe o que passa na sua mente, mas Deus sabe tudo. E Ele também está vendo. É como se Ele estivesse tirando aqui uma fotografia nesse momento para ver aqueles que estão dizendo, eu quero. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É assim que a palavra de Deus diz. Eu vou pedir para o pessoal subir aqui. Você quer fazer planos, você tem projetos, faça mesmo. Mas faça isso, não deixe de pedir para Deus, querido. Não deixe de pedir. Para a tua família, pelos teus negócios, pelos teus queridos, pela tua própria vida, não deixa de pedir. Não deixa de pedir pelo seu emprego, pelo teu casamento. Deus pode mudar essa encrenca. Essa encrenca que você está achando que é o outro, às vezes é você mesmo. Deus pode. Mas não deixe de pedir para Deus que Ele te faça crescer no conhecimento de Deus. Não deixe de orar cada vez mais, hora após hora. Aprenda mais da palavra de Deus. Peça a Deus um relacionamento novo, profundo, diferente. Peça a Deus para que você seja mais parecido com Ele. Né? E assim nós vamos poder dizer, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me para louvor da tua glória. Eu acho Deus tão lindo, gente. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você entende isso? Ele já deixou registrado. Tudo isso que eu estou falando está incluído nesse versículo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Peça para Deus, para você, não importa a tua idade, ser parecido com Jesus. Você lembra quantos aninhos tinha? Nós temos uma passagem onde Samuel foi desmamado e depois foi viver no templo. Quantos anos você acha que ele deve ter sido desmamado? 3, 4? Ali na pequena idade, Deus era com ele. Foi levantado para falar, trazer recados tão sérios. Não importa a tua idade, nem se você se sente, nossa, mas eu já estou no fim da nada. Para Deus não existe aposentadoria, ou exemplo, não tem aposentadoria. Tenha o prazer, o privilégio de andar e de servir a esse Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!